Começando mais um Falha de Cobertura. Bote a sua amarelinha do protesto, porque é chegada a hora da grande final da Copa América. Um mês desperdiçando forças, ideias e tempo nessa competição. Uma competição tal qual é a vida. Dia após dia, todos os dias, uma busca interminável e impossível por prazer. Mas o bom senso venceu. Peru na final, que era o que vimos pedindo desde o começo, só ficou surpreso que não acompanha o nosso programa. E é boa noite, com esse clima de final, pro comentarista que não tem nada a perder. Serginho da Pereira Nunes. Professor. Boa noite, professor Serginho. Sua expectativa para mais um grande jogo. Boa noite, craque Daniel. Boa noite, amigos de casa, internautas. E hoje o que eu tenho a dizer, Daniel? Internautos? Que estão na internet. O que eu quero que minha expectativa hoje é que a gente sobreviva. Sobreviva a mais essa partida de futebol sul-americano e que seja o menos doloroso possível e que, pelo amor de Deus, acabe nos 90 minutos, Daniel. Que não venha uma prorrogação, muito menos um pênalti, Daniel. É só isso que eu espero e com uma vitória do Brasil para que eu possa beber minha água, que é meu grande sonho. Foi feita a promessa, está mantida a promessa. Foi feita a promessa, você me prometeu. Foi feita, está mantida a promessa, mas você não tem que torcer por isso, Sérgio. Você não tem que torcer nem pro Brasil. Você tem que ser imparcial porque você é jornalista. É o mínimo. E hoje, gostaria de agradecer aí a presença do nosso especialista em arbitragem, porque a final de campeonato é sempre um jogo onde a arbitragem pode ser decisiva. E também gostaria de agradecer o fato de você ter uma agenda tão disponível e com um chamado tão em cima da hora, ter podido estar aqui conosco. Boa noite, Julinho da Van. E antes de você começar a falar sobre a arbitragem, eu só queria mandar um recado que é o seguinte. Seu Messi, o dia que você fizer a Copa do Mundo na sua casa, aí você coloca um árbitro seu. A Copa do Mundo é no Brasil, o árbitro é nosso. A organização é nossa. Para de reclamar. Muito bem. Boa noite, Julinho. Primeiro que a gente que tá pagando, né? Messi tem que entender isso. A gente tá pagando tudo e ele quer que o árbitro apite pra ele. Segundo, quanto ao convite, eu tava de bobeira. Eu tenho a facilidade de trocar, ficar de bobeira pra trabalhar e ganhar um dinheirinho. Mas juiz aqui no Brasil, meus amigos, é o seguinte, tem que jogar pra torcida, ser a favor do espetáculo, a gente sabe disso. O futebol é entretenimento. O futebol é entretenimento como qualquer outro. Agora, a arbitragem tem que estar atenta sim, porque esse senhor Cueva tá jogando com uma carta de baralho no meião, que tá dando sorte pra ele, e isso é irregular. O que tudo bem também, que irregularidade é normal aqui, mas o problema maior nem é esse. Cadê o comprometimento dos mágicos brasileiros numa hora dessa? Os atletas brasileiros estão jogando sem carta nenhuma, não é, Julinho? Nenhuma. Nós já tivemos acesso, porque todo mundo aqui é jornalista, todo mundo aqui é gabaritado. Eu sou jornalista, todo mundo tem diploma. Eu não tenho meu diploma ainda, mas é porque eu fiz educação física. Mas já sabemos qual é essa carta do Cueva. É só Felipe Coutinho jogar com a carta maior no meião. Cadê o mágico Sandro, ex-namorado da Suzana Vieira, numa hora dessa? Cadê Issal Imamura, mágico do Luciano Huck? Nossos mágicos, eu vou ter que falar isso aqui, porque quem me conhece sabe que eu falo mesmo, e estão sendo omissos com o Brasil. Serginho, o Cueva, como foi exposto aí, preocupa, sem dúvida, num jogo como esse, um atleta criativo e místico, mas o Guerreiro sempre preocupa qualquer time, né, Serginho? Exatamente, o Guerreiro preocupa. Agora, Guerreiro que disse que no futebol não existe favorito. Não existe favorito, principalmente quando você joga pela seleção peruana, Guerreiro. Até porque se você joga no time do Peru e for acreditar em favorito, você não vai sair nem de casa. E já estamos com ele, apostos no gramado. Ele que fez um grande esforço para estar nessa competição. Só nós, meu querido repórter, sabemos do esforço que você fez para estar aqui conosco, não só hoje, como em todos os jogos que você conseguiu vir trabalhar. Então é com muita satisfação que eu dou o meu boa noite para o nosso querido repórter Edivaldo. Boa noite, Edivaldo! Boa tarde, craque Daniel. Boa tarde, professor Serginho. Boa tarde também para o convidado de última hora. Hoje temos uma promessa de jogo emocionante. É hora da raça, da força de vontade, porque é guerra. É a final da Copa América entre Brasil
e uma seleção que nós goleamos por 5-0 na fase de grupos. E durante a semana, tivemos uma polêmica no elevador do hotel, onde estavam hospedados a equipe brasileira e a imprensa. Mas por falta de recursos, eu tive que dormir do lado de fora. A polêmica foi envolvendo Gabriel Jesus e o comentarista Walter Casagrande, que também foi um centroavante de pouquíssimos gols e nenhum título pela seleção brasileira. O Casagrande tentou uma aproximação com o Gabriel, que foi rechaçada pelo jovem. É com você, craque Daniel. Parece que esquentou a rivalidade de centroavantes com menos gols pela seleção. Quando dois atacantes de tão pouca história pelo Brasil se encontram, sai faísca, amigos da mesa. Com certeza. E para cobrir o Peru, hoje temos excepcionalmente um repórter especial convidado, ele que conhece muito bem, pelo menos alegou conhecer muito bem o país Peru. Estamos já posicionado com o microfone lá, o nosso querido repórter Renan. Boa tarde, Renan. Não é boa noite, boa tarde. Meu parceiro. O país Peru, o país que eu conheço porque fazia um transporte de lá, muito específico, que era trazendo pedaço de pedra que eu arrancava dos monumentos históricos e vendia aqui no Brasil. Uma viagem muito longa, estradas perigosíssimas, mas eu vinha protegido pelos pedaços de pedra. E o Peru, Renan, destaques aí no Peru, o que você espera dessa seleção? O maior destaque do Peru, sem dúvida alguma, da seleção peruana, é o atleta Cueva, que é um caso raríssimo de atleta marrento ruim, né? Porque é fácil você ser marrento quando você é o Romário, porque aí todo mundo é obrigado a te aguentar, porque você vem aqui e ganha a Copa do Mundo sozinho pra gente. Mas quando você é o Cueva, você ser marrento, aí realmente exige muita personalidade, craque Daniel. Mas eu acho que o que aconteceu também nesse segundo gol talvez não estivesse no script dessa partida, porque o correto naquele lance era o Arthur dar um passe curto pro lado. É o coach. Mas ele, pela falta de presença dos atletas brasileiros naquele ataque, os jogadores brasileiros já deveriam estar saindo em direção ao túnel para o fim do primeiro tempo, já para tomar a sua água, o seu isotônico. E ele se viu sem opções, se viu obrigado a sair das características dele, dando um passe para frente e acabou de forma completamente inadvertida e involuntária, deixando o Gabriel Jesus na cara do gol para fazer 2-1 pro Brasil. Mas a Conmebol perdeu uma oportunidade de ouro de fazer uma boa ação nessa partida. Isso a gente tem que alertar aqui. Eu acho que no fim desse jogo, Argentina e Chile, alguém tinha que falar pro Messi que essa partida foi a final, que a Argentina foi realmente campeã, finalmente, pra ele ficar feliz. Porque ele é desinformado, ele não tem Twitter. Tá acostumado a fazer final contra o Chile, ele ia acreditar que era uma final facilmente. Podiam até dar um troféu que tivesse de bobeira lá no Itaquerão, de repente aquele troféu do Corinthians na Série B. Entregava pra ele, falava que era da Copa América. E imagina a felicidade desse atleta, capaz até de ele se aposentar da seleção de tanta alegria. Exatamente, ele acabou expulso, Daniel, junto com o atleta Medel lá, numa troca de peitada, que eu nunca vi isso. Ou briga ou não briga, né? Briga ou não dando briga? peitada. É peitada e encostar a cabeça assim, ó. Não quer brigar. Quem quer brigar dá um soco na cara. Aquele tradicional empurrão de cabeça que você... É né? assim, ó. Ele Isso fica não é dando briga. peitada e barrigada. Agora, no Barcelona, isso aí pode acontecer também pelo seguinte: o Messi não tá familiarizado com esse tipo de... Olha aí, pensa se você briga, Julinho. Não, isso aí em Jacarepaguá. A O gente ia juiz juntar talvez... todo mundo e dar porrada O juiz nos dois. talvez ali... Não, será que o juiz não tenha dado ali um cartão por falta de combatividade ali? Falta. É porque esse juiz, o Roberto, ele manja também. O juiz tem que estar inteirado para todos os esportes. Ele manja de MMA. Ele manja do judô. Mas eu acho que sabe o que acontece também, Julinho e craque Daniel? O Messi, ele não tá familiarizado com esse tipo de situação no Barcelona. Nem com a existência do cartão vermelho ele tá familiarizado. Tanto até que você viu aí que ele demorou a entender o que tinha acontecido. Ele ficou parado olhando e falando... E aí, tava todo mundo tão desesperado também para ir embora desse jogo aí, que indignado, os jogadores das duas equipes foram atrás do juiz perguntando, aí, me dá um vermelho também, meu. Vou pro bar direto. A gente tem essas imagens, pode soltar essas imagens. Mas o juiz não foi firme, e não cedeu. A gente tem essas imagens aí dos atletas chilenos desesperados depois desse cartão pro Messi e pro Medel, pedindo para serem expulsos também. Não, porque imagina, você... Olha o desespero. Não, você numa disputa de terceiro e quarto, o cara te libera com 15 minutos de jogo pra você Todo ir pro mundo quer hotel. ser, o da Argentina também, todo mundo quer ser expulso também. Exatamente, mas é a melhor coisa do Messi mundo. tá com Você pega um dinheiro. hotel vazio, você pega a piscina tranquila, a sauna ainda quente. E comanda do Messi. E depois dizem que Messi, que craque não tem privilégio. Né? Pode ir embora pra casa mais cedo. Exatamente. Os outros tiveram que jogar.
E uma sauna, às vezes, que você pega ela toda utilizada, por muitas pessoas, ela fica cheia de eucalipto, Daniel. Se você quiser até beber uma água que sai da parede, é água árdida. E o Dybala era o único que queria ficar em campo. Era o único motivado e por isso mesmo foi substituído. Não estava no clima da partida, que era o abandono total. O próprio Alex Sanches, ele abandonou a partida com 15 minutos, Daniel. E não foi nem expulsão, ele combinou ali com um amigo dele, né? Que o Alex Sanches aí é um exemplo aí raro de liderança com desmotivação. E ele combinou com um amigo dele ali, o substituto, assim começou o jogo, falou assim, ó, quando der 15 minutos, tu chama o Uber pra mim e entra. É só avisar. Na verdade, Serginho, eu até entendo essa sua teoria, ela faz sentido, mas nem tudo que faz sentido é a realidade. Né? Aí o que aconteceu, infelizmente, foi que o atleta Sanches sentiu o fim da temporada europeia e acabou se contundindo. Deve ter sido ali uma escoliose de tanto ele se esforçar ficando sentado no banco do Manchester United. Então, uma boa sugestão pro Sanches nesse caso é, a cada meia hora, dar uma levantada, esticar um pouco as pernas e se alongar. Mas aí eu só acho que... É difícil ficar no banco a temporada inteira. Exatamente, mas é injusto, Daniel, dizer aí que o Chile jogou mal contra a Argentina. O Chile já vinha de forma consistente jogando mal, Daniel, durante toda a Copa América. Não foi só esse jogo. E o VAR é como aquela sanduicheira que você compra. E na primeira semana você quer comer sanduíche todo dia. Mas depois de um tempo você para de usar. Então, eu tenho a impressão de que o VAR vai ser aos poucos abandonado naturalmente. Igual a máquina que faz pão também. Você faz... no primeiro fim de semana você quer fazer pão toda hora. Depois você percebe que já existia um local onde já se fazia pão, que chama padaria, e você percebe que era só você comprar lá. Não tinha a menor necessidade de você ter uma máquina de fazer pão em casa. E ter todo o trabalho de fazer o pão, porque as pessoas compram uma máquina de fazer pão e acham que a máquina vai fazer pão sozinha. Não, você tem Mas você tem que botar as coisas dentro da máquina. Tem que fazer. E o muitas pão coisas fica horrível. você tem que comprar. Não, e o pão ficou uma merda. Eu, por exemplo, peguei todo o meu salário, que eu tava com fome, e comprei uma máquina de pão, Daniel. E eu fiquei com fome e com a máquina de pão em casa. Porque não vem nada na máquina de pão. É igual... Só vem a máquina de pão. E nem eletricidade eu tenho. É igual aquele helicóptero dos comandos de ação. Que não vem o boneco do comando de ação dentro. Então você compra um helicóptero do comando de ação, que na caixa tem um piloto. Você abre e só tem o helicóptero sozinho. E você só tem o boneco do He-Man. O He-Man é musculoso demais, ele não entra no helicóptero. E outra coisa, um helicóptero sem boneco, você não pode brincar. A brincadeira séria, um helicóptero sem boneco você tem que deixar parado na manutenção. Exatamente. O máximo que você pode fazer é brincar de rebocar o helicóptero para um lado e para o outro, com um carrinho reboque. Se você Quando tiver. você vai Mas tem que brincar, ter um motorista pra brincar com o seu amiguinho, seu primo, você tá brincando com o seu boneco. Assim, ó, com a seriedade que tem que ser, caminhando, escalando as coisas. Brincadeira é coisa séria. E ele chega e faz assim, uau! Você fala, não, como que ele veio daqui pra cá? Ele fala, não, ele deu um pulo. Deu um pulo, nada! Não, isso não é pulo. E não existe esse pulo. Segura. Eu O sempre craque me Daniel, revoltei. o craque Daniel, ele Eu não entendo, pode ficar porque eu nervoso. sofri muito com comandos de ação também. Eu tinha um primo que ele botava uma pilha pra gente fazer paraquedas pra comando de ação. Só que na hora de botar o comando de ação lá, era só o meu que ia no paraquedas. Aí meus comandos de ação iam parar tudo lá no fio. E os dele ficavam com os deles. E os dele em E segurança os dele no solo. em segurança no solo. Os meus que eram paraquedistas. Vamos testar um paraquedas aqui, Julinho. E Vlau, E jogava... acabou. Eu ficava sem meu boneco. E depois não deixa brincar. Bom, Muito triste. ponto final no Falha de Cobertura de hoje. Minha água. Posso falar do programa também? Vamos chegar nesse ponto. Vamos falar de tudo. Vamos falar de tudo. Estamos caminhando para... Não é que eu vou falar ponto final e vai cair tudo. Vai Não ficar sei. preta a tela. Não sei. Gostaria de liberar o Edivaldo, que está realmente no meio da confusão lá no Maracanã. Edivaldo, muito obrigado pelos seus serviços. Realmente você teve muitos problemas para trabalhar durante essa Copa América, nós sabemos disso, mas foi guerreiro. Você bebeu água envenenada, você foi atacado por um cachorro, seu próprio cachorro, e perdeu muito tempo na delegacia tentando fazer um boletim de ocorrência contra o seu vizinho. Nós sabemos de todos os seus percalços e por isso mesmo agradecemos, Edivaldo, os seus serviços prestados. Muito obrigado, parabéns e boa noite. Repórter. Boa noite, craque Daniel. Trago uma informação aqui quente dos bastidores do futebol. A informação que eu tenho é que o técnico Tite, ele pode deixar o cargo imediatamente após o final da Copa América, porque está acontecendo um desmanche na equipe dele, muita gente saindo. O Silvinho, por exemplo, vai ser treinador na França e o Edu Gaspar, dirigente na Inglaterra. Né? A gente pode ver aí se o Tite
deixar de fazer qualquer coisa por causa que perdeu Silvinho e Edu Gaspar, é porque realmente não tava mais com vontade nenhuma de trabalhar. É com você, craque Daniel. Realmente, você usar isso como razão pra deixar de fazer qualquer coisa... Perdi Silvinho, perdi Edu. Aí não quero mais. Era pra comemorar. É igual você terminar um namoro porque morreu um tio teu. Não faz sentido nenhum. E hoje tivemos como convidado especial, já não sei se já está a posto já, o nosso querido repórter Renan, que veio trazendo informações aí do país Peru e da seleção peruana. Renan, muito obrigado aí pela sua participação e cobrindo essa grande campanha da seleção peruana. Boa noite. Boa noite, craque Daniel. Boa noite, Serginho. Boa noite, meu querido amigo Julinho. Vou terminar com um recado final, que é a informação. Que a melhor colocação do Peru na história da Copa América tinha sido um vice-campeonato no ano de 700 a.C., quando só existia o Peru no continente e na competição. E nessa Copa América obteve outro grande resultado. Parabéns, Peru! Brasil campeão. E promessas têm que ser cumpridas. Mas o Brasil tem que adotar o estilo Zagallo nesse título. E não aceitar comemorar com alegria. Nem a festa, nem a vitória devem tirar a mágoa do brasileiro. Podem tirar a mágoa do brasileiro. E as entrevistas nesses momentos de glória, e as comemorações, Serginho, e as apostas cumpridas, servem justamente para isso. Para destilar nossos rancores de forma aleatória em quem nos criticou, em quem talvez tenha nos criticado, ou simplesmente em quem estava por perto. Serginho, sempre ao meu lado, mais uma competição chega ao fim para nós. Nós que começamos esse programa no ponto mais fundo do buraco do futebol brasileiro em 2014. Nascemos com essa sina. E a Copa América acabou com o Brasil campeão. Finalmente acabou. Saímos vitoriosos. Mas saímos quem? Vimos sonhos demais, Serginho, derreter em nossa frente para ficarmos felizes com uma mísera Copa América. E agora vão dizer que saímos vitoriosos? Não. Não saímos vitoriosos. Boa noite, professor Serginho da Pereira Nunes. Aqui está o seu merecido copo d'água. É um copo frágil. Mas antes aqui eu queria, para todos, também quero aqui evocar o nosso querido mestre Zagallo, nesse título, que tem muito dele aqui, nesse copo d'água, que é uma vitória pessoal minha, uma vitória lutada, uma vitória no sangue, uma vitória na raça, na vontade daquele que ama o Brasil, e não daqueles que repudiam. Eu não preciso dizer mais nada. Vocês vão ter que me engolir! É muita emoção. Vocês não me falaram disso. É muita emoção, Serginho. E no ano que vem, tenho certeza que você já vai estar pronto para um novo copo d'água depois da Olimpíada. Engole, é para engolir, você pode engolir. Ah, é o copo que tá dentro da boca dele. Tive medo. Hoje uma tartaruga morrer assim. Ponto final no Falha de Cobertura de hoje. Um beijo no seu sorriso e até o dia 28 de julho no Choque de Cultura Show com esse rapaz aqui.